E nesta terça-feira, em Brasília, o Congresso vai analisar se mantém ou não 17 vetos presidenciais. Entre eles está o veto 46/2021, que revogou a antiga Lei de Segurança Nacional, parcialmente vetada pelo então presidente Jair Bolsonaro. O veto do ex-presidente impediu a tipificação do crime de comunicação enganosa em massa, a chamada disseminação de fake news. À época em que promulgou a lei, o então chefe do executivo justificou o veto com o argumento de que o trecho que incluía as fake news como crime poderia, abre aspas, afastar o eleitor do debate político, fecha aspas. Além disso, segundo Bolsonaro, a lei não trazia transparência sobre a definição do que seria conteúdo falso. E a gente segue nesse assunto. Nosso contato agora é com o advogado constitucionalista André Marcília. É hora de entrevista em Oeste Sem Filtro. Doutor André Marcília, hoje conosco. Muito boa noite. Obrigada pela entrevista. Boa noite, Paula, a todos da bancada, a audiência de vocês. É um prazer estar aqui. Doutor André, eu gostaria que o senhor tentasse explicar aí de maneira bastante didática a redação desse artigo, desse veto que vai ser analisado possivelmente amanhã aí pelo Congresso. A gente pode dizer que seria uma tentativa de inclusão de fake news no nosso Código Penal? Dá para dizer isso? Dá para dizer isso. Sem dúvida alguma, é exatamente isso que acontecerá se esse veto não for mantido. O artigo que menciona, enfim, a questão relativa às fake news, ele trata diretamente de promover ou financiar campanha ou iniciativa com conteúdo que se sabe inverídico, ou seja, é exatamente fake news. E há diversos problemas nesse artigo, porque ele não diz o que quer dizer promover, não diz o que quer dizer financiar, não diz o que quer dizer iniciativa, quer dizer, novamente a gente tem a tentativa de legislar sobre fake news sem o debate adequado e sem o cuidado devido em relação ao tema. Perfeito. Agora a gente abre aqui para as perguntas dos nossos comentaristas. Ana Paula Henkel. Boa noite, professor Marcília. Um prazer tê-lo aqui com a gente novamente. Professor, é perigoso, né? Caminhos muito perigosos. Eu estava lendo aqui o seu tweet sobre esse veto e fiquei muito chocada de ler que o senhor escreveu que o crime prevê pena máxima de 5 anos de reclusão e que não fica claro, né, se a conduta criminosa é quem produziu, quem publicou, quem compartilhou. Professor, se esse veto não for mantido, que páginas, né? Quais as páginas que o Brasil entrará? Pois é, Ana, você mencionou bem. Eu acho que esse é o centro do problema todo, né? Quer dizer, a gente tem um artigo que vai se tornar vai trazer para a nossa codificação um crime de pena máxima de 5 anos. Veja, tudo que é fake news até hoje, a gente tem com alguma condição adequada, estamos aproximando muito fake news de crimes contra a honra, difamação, injúria, calúnia. Todos esses crimes têm de 1 a 2 anos de prisão, que por serem crimes de menor potencial ofensivo acabam sendo convertidos em outras penas. Esse não. Esse prevê 5 anos de reclusão, que é o pior tipo de prisão. Quer dizer, é uma absoluta loucura se o que está no conteúdo do artigo for irrazoável, for genérico ou subjetivo. E é. Quer dizer, quando eu estou apenando a conduta de alguém por promover ou financiar um conteúdo que se sabe inverídico, eu posso correr o risco de dizer que a pessoa que promoveu ou financiou vai ficar presa 5 anos e a pessoa que criou o conteúdo nem vai ser processada. A pessoa que compartilha, por exemplo, vai tomar 5 anos de cadeia e a pessoa que de alguma forma produziu aquele conteúdo não. Quer dizer, há distorções inimagináveis para um crime que prevê uma pena tão severa. Fora que a gente tem aqui uma questão que é central e não é de hoje no debate público a respeito do que seriam fake news. Fake news seriam conteúdos sabidamente inverídicos, ou seja, entendo
a melhor interpretação disso é que aquilo que você sabe que é inverídico e ainda assim você divulga. Quer dizer, você divulga de má fé, você divulga para fraudar o debate. Só que os nossos tribunais têm entendido que o que se sabe inverídico é o que as pessoas por aí dizem. Ou há um consenso sobre o que é inverídico. As agências de checagem, por exemplo, noticiam como inverídico. Quer dizer, se isso for levado dessa maneira, a gente pode correr um risco gravíssimo de termos uma pessoa presa por 5 anos porque uma agência de checagem disse que o conteúdo que ela divulgou é inverídico. E ainda assim, quem produziu se quer ser processado. Quer dizer, é uma incongruência imensa. Para se tratar de fake news precisa de debate público e não de pressa e urgência descuidada. Silvio Navarro. Doutor André, prazer revê-lo. Eu queria que o senhor pudesse, talvez, para a nossa audiência, explicar um pouquinho o que é a resolução número 23732, 23732, que estará em vigor nestas eleições municipais e trata de fake news. É algo muito importante que talvez as pessoas não tenham se dado conta. Pois é, Silvio, boa noite. Olha, a 23732 foi aprovada pelo TSE, é uma resolução que vai estar vigente agora nas eleições municipais e que recupera uma outra resolução do TSE de 2019. Ela recupera e acrescenta basicamente com os mesmos elementos que estavam no PL 2630 do Orlando Silva, o chamado PL das fake news ou PL da censura. Ou seja, aquilo que foi dispensado, rejeitado pelo Congresso, o TSE pegou, recalchutou, deu uma requentada e colocou nessa resolução 23732. Ou seja, aqui está se dizendo que amanhã haverá um risco imenso a respeito de se vai haver ou não esse veto, em razão de se trazer fake news para a nossa codificação, mas é bom se dizer que as nossas eleições já estão com esse risco. Dentro das eleições, o PL 2630 das fake news ou da censura está vigendo por meio dessa resolução do TSE. Há ali uma imensa subjetividade, um poder gigantesco nas mãos dos juízes para dizer que a pessoa que desinforma e a pessoa que propaga fake news deve ser punida com penas severas. E o que é a pessoa que desinforma ou a pessoa que propaga fake news? Aquilo que os tribunais entenderem que deve ser, porque vem sendo assim e nessa resolução isso não está diferente. Nem nesse PL 2108, que amanhã espera-se que o veto seja mantido, nem nessa resolução que você menciona, Silvio, fake news está conceituado de uma forma adequada, de uma forma precisa juridicamente, de modo a não causar risco ao debate público e à liberdade de expressão. Quer dizer, doutor Marcília, o PL 2630 não vingou, mas o TSE deu um jeito de criar aí essa resolução que o Silvio bem pontuou para tratar da questão de fake news durante o processo eleitoral, é isso? É isso. A gente tem amanhã um risco, se o veto não for mantido, da gente ter na nossa codificação fake news mal conceituada. E se, ainda que o veto seja mantido, a gente tem nas eleições fake news também mal conceituada por meio dessa resolução eleitoral do TSE. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, doutor Marcília. Carlo Cauti, tem tempo para mais uma pergunta. Pois é, eu queria continuar nessa linha. Muito boa noite, doutor, um prazer revê-lo. Justamente isso, se o veto do presidente for mantido, ou seja, se o governo não conseguir derrubar, porque agora é o governo que quer derrubar o veto, o STF já disse que, mesmo assim, eles vão cuidar do assunto, assim como o TSE fez. Ou seja, de novo, mesmo que a gente continue com esse projeto vetado, existe o risco do STF, de fato, se tornar o legislador contra as fake news, sem ter a legitimidade jurídica para legislar sobre o que é ou não notícia falsa? Pois é, a gente ainda tem mais esse risco, Cauti. Boa noite. De fato, porque se o veto for mantido, a gente tem ali, se livra de um problema. Aí vem a resolução. Bom, aí a gente tem outro problema. Aí passam as eleições. Bom, nos livramos disso. Não. Aí tem o STF dizendo que vai pautar
as ações judiciais hoje que estão questionando a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil. Se por acaso isso acontecer e essas leis forem questionadas, de fato houvesse julgamento por conta do STF, ao julgar o artigo 19 do Marco Civil, que trata da responsabilidade das plataformas no gerenciamento de conteúdo, eles com certeza vão inevitavelmente entrar no tema das fake news, da desinformação e da responsabilidade das plataformas por isso. Então a gente tem o nosso legislativo, de alguma forma, emudecido por conta disso, esse veto na corda bamba, o TSE legislando e, de alguma forma, ainda esse risco do STF passar por cima de todo mundo com esses julgamentos. Perfeito, nós conversamos com o doutor André Marcília. Doutor Marcília, muito obrigada mais uma vez por arrumar um tempinho de conversar conosco. Nós vamos acompanhar então como o Congresso vai agir amanhã em relação a esse veto 46. Obrigada aí pelos esclarecimentos mais uma vez. Eu que agradeço, Ana, um abraço a todos, obrigado pelo convite.